Olá, você seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo, esse canal onde a gente vai conversar sobre o Canvas do ChatGPT, que é uma nova funcionalidade onde, basicamente, o que está acontecendo é que o ChatGPT está incorporando uma espécie de editor de texto dentro do chat. E é uma funcionalidade que já tem coisas muito bacanas para você utilizar e que promete muito. Então, se você não quer ficar atrasado com o uso do ChatGPT, vem aqui comigo que a gente vai fazer um teste, inclusive um teste prático, um teste bacana, principalmente para você que é do mercado de marketing, mais especificamente de infoprodutos e gosta de copies. Precisa escrever copies, escreve copies, porque a gente vai escrever uma copy aqui para testar essa nova funcionalidade. Então vem aqui para minha tela. Só antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre, sou copywriter, estrategista, social media, gestor de tráfego, de automações também e programador. Gosto de prestar serviço nas mais diversas áreas do mercado de marketing, mais especificamente de infoprodutos e serviços também. Então, se você tiver interesse em alguma consultoria, alguma assessoria mensal, entra em contato aqui comigo que eu te falo mais, a gente pode conversar mais sobre como que eu posso ajudar o seu negócio, ok? Então vamos lá. Então, como você viu aqui, dia 3 de outubro, o ChatGPT lançou o Canvas, que é basicamente esse editor de texto incorporado, você vai ver aqui como que ele funciona, mais especificamente o que adiciona aqui o fato de ter um editor de texto, o que a gente pode fazer, coisas muito bacanas, você vai ver. E ele adicionou aqui um editor tanto de texto quanto também de código-fonte, olha só, muito bacana também, ideias muito parecidas. Se você é programador também como eu, você vai gostar, mas nesse vídeo aqui a gente vai focar no editor de texto, ok? E o que eu já fiz aqui, ó? Eu abri aqui uma nova seção do chat e colei aqui alguns prompts que eu vou te explicar, porque eu quero com você aqui partir para um exemplo mais prático com o Canvas. Então, eu vou passar aqui para você sobre esses prompts. Se você quiser baixar esses prompts, vai estar aqui para você baixar, porque se você gosta de copy, provavelmente vai se interessar pelos prompts que eu coloquei aqui, mas o nosso foco aqui vai ser o Canvas. Primeira coisa que você precisa para utilizar o Canvas, aqui no canto superior esquerdo, você vai clicar e ele vai ser essa segunda opção aqui, ó, Chat GPT O ou for all with Canvas, ok? Você vai clicar aqui para selecionar. E o que acontece? Repare que eu já coloquei aqui vários prompts aqui, já criei uma conversa, iniciei uma conversa até grandinha aqui com o ChatGPT e ele ainda não abriu o Canvas. O que acontece? Quando ele entende que a gente vai pedir para ele, que a gente pediu para ele um documento que ele vai precisar ser editado, que ele vai precisar ser manipulado, que ele vai precisar ser ajustado, como por exemplo uma copy mais completa, uma copy para anúncio, uma copy para uma página de vendas, que é o que a gente vai fazer aqui. Aí ele já abre, ele já reconhece isso, já abre o Canvas, ok? Que é essa espécie de editor de texto incorporado. Ou então, caso ele não tenha aberto o Canvas, você pode dar uma forçada, você pode fazer assim, ó, abra o Canvas. Pelo menos eu testei aqui e funcionou. Né? Você dá esse comando aqui, pede para ele abrir o Canvas, você dá esse comando aqui, ó, abre o Canvas, talvez só escrevendo o Canvas que ele já reconheça, isso eu não testei. Não vou colocar agora porque eu quero que ele abra automaticamente o Canvas, enfim. Se ele não abrir para você, você pode dar essa forçada aí, ok? Então vamos lá. Deixa eu te explicar aqui brevemente o prompt, porque a gente vai para um exemplo usando o Canvas e um exemplo um pouco mais prático, ok? Então vamos lá. Basicamente, eu coloquei aqui um link de uma página de vendas aqui, ó, do Tem Ciência, do canal Tem Ciência, do autor Daniel, ele tem um curso de cálculo, e eu escolhi essa página porque eu tenho interesse em me matricular, foi mais ou menos aleatória a escolha dessa página, enfim. E eu pedi para que o ChatGPT extraísse algumas informações dessa página. O nome do produto, o tipo do produto, descrição, autor, produto, autor do produto, o argumento principal de vendas, o grande problema, enfim, pedi aqui algumas informações. Esse prompt aqui vai estar para você baixar. Inclusive, também no vídeo passado, ou um dos vídeos passados, eu ensinei a como extrair essas informações aqui para gerar anúncios muito coerentes com a sua página de vendas, ok? Então ficou um vídeo bacana para você que precisa de uma copy persuasiva para a sua página de vendas. Vou deixar aqui no card para você conferir, ok? Enfim, tem esse prompt pedindo para extrair informações, aí ele fez aqui ó, todo um documento aqui extraindo essas informações, né? Aí depois eu pedi para ele criar um gancho
um gancho que tivesse esses seguintes critérios aqui. Por quê? Porque como eu vou pedir para ele gerar uma página de vendas, eu quero que ele gere essa página de vendas com base nesse gancho que vai atender esses critérios. Que critérios? Relevância para o público, clareza, ter um grande benefício, credibilidade, diferenciação, emoção, curiosidade e urgência, ok? Aí ele gerou o gancho aqui para mim. E eu coloquei aqui uma parte do prompt que é o seguinte: não invente nada. Caso não consiga atender algum critério, no final apenas justifique. Porque, por exemplo, se você não tem algum argumento de credibilidade, alguma coisa relacionada à credibilidade, por exemplo, se você não tem provas, eu não quero que ele invente isso, né? Eu quero que ele justifique aqui para mim: olha, não usei provas, não atendi tal critério porque eu não percebi que que essa quantidade de informação era suficiente. Só que aqui no caso, ele falou que todos os critérios foram atendidos. E ele me gerou esse gancho aqui, ó. Você sente que a matemática te impede de avançar? Eu sei como pode ser frustrante querer dominar o cálculo e se deparar com uma base frágil e métodos de ensino que não funcionam. Ou seja, ele meio que iniciou aqui esse gancho, você pode entender ele também como uma linha de argumentação a ser seguida. Por isso que eu gosto de pedir esse gancho atendendo esses critérios, porque fica um argumento um pouco mais completo que atende ali aqueles critérios, ok? Então vamos lá. Aí, depois, o que eu falei aqui? Eu pedi para ele, ó, considerando a sua experiência com copy, por que eu falei considerando a sua experiência com copy? Porque lá no início eu falei, ó, para ele, ó, você vai precisar de conhecimento avançado de copywriting e persuasão para fazer tudo que eu vou te pedir aqui. Geralmente, o que eu faço? Eu peço para ele assumir o papel, ou eu falo para ele que ele é um copywriter. Isso daqui seria essa espécie dessa configuração do agente, né, do perfil que eu quero que o ChatGPT assuma para me dar a resposta. Nesse caso aqui, eu coloquei isso de uma forma um pouco diferente, mas ele vai entender aqui, ok? Então, aqui eu falo para ele, eu peço para ele, ó, considerando aqui a sua experiência, no caso, experiência como copywriter, experiência com copy na escrita de uma página de vendas, qual o nível de ciência você escolheria para essa página de vendas? Segundo o Eugene Schwartz. Aí ele colocou, ó, considerando tudo que analisamos sobre o produto dominando o cálculo, com base nos níveis de ciência do Eugene Schwartz, eu escolheria o nível 2, consciente do problema, um nível bacana. E se você quiser aprender sobre níveis de ciência, tem um vídeo aqui no canal bem explicado, né, com uma explicação bem completa sobre os níveis de ciência do Eugene Schwartz. E tem também o meu curso avançado de headlines que está aqui na descrição. É um curso sem chat GPT para quem quer estudar copy, mais especificamente copy para headlines, ok? Enfim, lá eu falo também profundamente sobre níveis de ciência, muito bacana. Aí, depois que ele me fala o nível de ciência, eu pergunto para ele, ó, qual a estrutura de página de vendas você me indica para escrever a cópia do meu produto? Aí ele me indica aqui uma estrutura. E, obviamente, cada resposta dessa que o ChatGPT me der e eu não gostar, o que eu ia fazer? Eu iria conversar com ele para ir melhorando até chegar no ponto que eu vou pedir a minha copy e a chance de ele me dar uma copy para uma página de vendas melhor é maior, ok? Então, por isso que eu faço toda essa conversa antes de chegar na copy da página de vendas. E aqui, obviamente, eu não fui conversando com ele para procurar melhorar, porque o foco aqui é o Canvas, e ao mesmo tempo eu estou te explicando de copy com o chat GPT, ok? Implicitamente eu estou explicando sobre copy também, ok? Enfim, vamos lá. Aí ele me deu aqui uma estrutura bacana também, essa estrutura. É, e depois, e agora que eu tenho a estrutura, eu vou digitar aqui o último prompt, que é onde ele vai reconhecer que eu estou meio que gerando um documento importante, que eu vou precisar editar e melhorar, e assim ele vai abrir o Canvas, que é basicamente o prompt simples aqui. Agora escreva uma copy muito criativa e inteligente para a página de vendas do meu produto. Aqui, apesar do produto não ser meu, ser do Daniel, do canal Tem Ciência, se não me engano o nome dele é esse mesmo, mas eu gosto de falar aqui como se fosse meu para ele, para não causar confusão, enfim, porque talvez eu peça algumas coisas diferentes, enfim. Vamos lá. Aqui ele não abriu o Canvas, ó. Era para ele abrir. Mas enfim, ó, chega de matemática que parece grego, domine o cálculo de uma vez por todas. Enfim, aí ele colocou aqui. Eu vou forçar aqui então, ó. Vou escrever só assim, ó, Canvas, que era até o teste que abriu, ok? Olha só que legal. E eu vou diminuir um pouco o zoom aqui, ó. Ó, repare que como eu diminui um pouco o zoom, ele abriu o chat que a gente estava aqui do lado esquerdo, e o Canvas está aqui do lado direito, ok? Então, o que ele fez? Ele pegou a última mensagem, olha só, que é a cópia que ele gerou, ele pegou a última mensagem, que é essa daqui,
Aí eu só escrevi Canvas para ele, ele entendeu, ó, que tinha que abrir o Canvas, e ele abriu e está aqui. E agora a gente pode fazer algumas edições, porque isso daqui, ó, isso aqui é um editor de texto, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma subheadline que eu tinha colocado na tentativa anterior de gravar esse vídeo, que inclusive foi, ainda bem que eu lembrei dessa subheadline, porque eu estou regravando esse vídeo justamente porque a minha câmera ficou em cima das funcionalidades. Deixa eu até colocar. Ficou em cima das funcionalidades do Canva aqui e eu tive que regravar tudo por causa disso. Então agora eu estou lembrando aqui de tirar a minha câmera. Ainda bem que eu lembrei dessa subheadline que eu tinha feito na versão anterior desse vídeo, que eu achei muito bacana e que ficou engraçado e ao mesmo tempo eu gostei dela. Ó, agora, olha só, agora aprender cálculo ficou tão fácil como aprender a tabuada. Ainda bem que eu gostei dessa subheadline, senão eu iria esquecer de novo de tirar a minha câmera aqui para você poder acompanhar as funcionalidades do Canva que ficam aqui no cantinho, no canto inferior direito, ok? Então vamos lá, vou colocar aqui, tá aqui em negrito, não tem sublinhado ainda, vamos colocar em itálico aqui também, enfim. Ele tem aqui, ó, no canto inferior direito, as funcionalidades, que é a primeira, sugerir edições, a gente vai testar todas aqui, né? Depois, ajustar o tamanho do texto, onde ele basicamente vai explicar mais ou sintetizar o seu texto, resumir o seu texto, ok? Basicamente é isso. Nível de leitura, isso aqui é uma coisa muito bacana mesmo, principalmente para você que gosta de estudar copy, você brincar com o nível de leitura para você entender para você ter essa habilidade, né, de trocar os níveis de leitura de uma cópia, né? Muito bacana isso daqui. Tem aqui últimos ajustes, onde ele vai fazer as correções finais, basicamente formatar o seu texto, fazer correções ortográficas e gramaticais. Né? Não tem muito ao certo o que ele faz aqui, mas pelos testes que eu fiz, é basicamente isso, porque como isso aqui é um editor de texto, então você vai criar, você vem aqui, ó, cria o seu parágrafo, você cria o seu parágrafo, se tiver erros aqui, erros ortográficos e gramaticais, ele vai corrigir, ok? Beleza? Vamos lá. O que mais aqui? Ó, tem últimos ajustes. E também essa daqui, adicionar emojis. Essa funcionalidade aqui é a mais inútil dentre todas, porque ele basicamente enche o nosso texto de emojis. Eu não sei onde que isso faria muito sentido, né? Enfim, talvez em um texto para crianças, porque é emoji para todo lado que ele coloca aqui. Eu não vou nem clicar nesse negócio. Depois você teste aí com algum texto seu, ok? Enfim, aqui vamos clicar nesse primeiro aqui de sugerir edições. Ó, repare que eu cliquei, ele ficou com essa setinha aqui, ó, para cima. E agora eu vou clicar de novo. Inclusive, essa funcionalidade de clicar e ele colocar essa setinha para cima e eu cliquei de novo. E a gente clicar de novo é algo recente. O primeiro teste que eu fiz, dia 3 ou 4, que foi quando saiu essa funcionalidade, isso não tinha. Eles estão melhorando aqui, colocando coisas novas aos poucos e de maneira muito rápida, né? Aos poucos que eu falo assim, faz uma coisa, libera, mas e de maneira muito rápida, justamente porque faz uma coisa, libera, faz uma coisa, libera. Ok? Então vamos lá, olha só as sugestões que ele colocou. Eu vou diminuir um pouco, ainda mais o zoom, olha só, diminuir um pouco mais o zoom e ele coloca as sugestões aqui do lado, tá vendo? Que bacana. E aqui, ó, a cada questão que a gente for fazendo, por exemplo, vamos supor que eu aceite essa sugestão aqui, que eu mande aplicar. Ele vai colocar aqui no chatzinho aqui as edições que tiverem sendo feitas, ok? Ele vai colocando aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no que ele sugeriu para a gente. Ó, os métodos tradicionais falharam em te ensinar cálculo? Não se preocupe, a culpa não é sua. Aí ele colocou a sugestão, então, que é a seguinte: esse trecho é empático, mas pode se beneficiar de um exemplo concreto dos métodos tradicionais que falham para tornar a crítica mais tangível e conectar melhor com a dor do público. Então vamos mandar aplicar isso daqui. Vamos deixar as coisas vamos conectar melhor aqui com a dor do público, né? Repare que a gente fica um pouco perdido aqui quando a gente simplesmente aceita, porque não dá para saber exatamente o que foi alterado, né? Aqui ele não coloca exatamente o que foi alterado, né? Ó, ele fala que fez uma atualização no texto selecionado, adicionando exemplos específicos do porquê métodos tradicionais de ensino, de cálculo, frequentemente falham,
Enfim, ele não fala exatamente o que foi alterado aqui, mas a gente sabe que está aqui no início, ó, e vamos dar uma lida aqui para procurar entender mais ou menos. Os métodos tradicionais falharam em te ensinar cálculo? Não se preocupe, a culpa não é sua. Ó, eu acredito que vinha até aqui, aí ele colocou aqui esses exemplos para deixar as coisas mais concretas. Olha só, aulas cheias de fórmulas para decorar, professores que explicam sem contexto prático, a falta de uma base adequada fazem com que muitos alunos fiquem perdidos e desmotivados. Uma coisa legal, uma alteração bacana aqui que ele colocou. Vamos ver aqui, ó. Você vai aprender desde a base que faltou no ensino médio até tópicos avançados com exercícios práticos, passo a passo e sem decoreba. Aqui, ó, considere listar alguns tópicos específicos que o curso cobre para dar uma visão mais clara sobre o conteúdo e valor oferecido. Vamos colocar isso aqui, eu achei bacana também. Estou colocando aqui com vocês para você ter uma ideia desse contraste entre o trecho selecionado, que ele indicou essa alteração, o que ele indicou para ser alterado, o que ele falou para ser alterado e como que ficou depois, que é isso daqui, ó. Agora dá para ter uma noção melhor do que foi alterado, porque até onde eu me lembro foi aqui e até o final do texto. Então é esse trecho aqui que eu selecionei que está de azul. Você vai aprender desde o básico que faltou no ensino médio até tópicos avançados, como limites, derivadas, integrais, técnicas de integração e aplicações práticas do cálculo, com exercícios práticos, passo a passo e sem decoreba. Uma coisa ficou bacana. Aqui, ó, mais de 20 milhões de visualizações no meu canal, tem ciência comprova. Entender matemática pode ser mais simples do que te ensinaram até agora. Ó, considere adicionar um exemplo específico de como os vídeos ajudam os alunos a aprender matemática. Isso aumenta a conexão com a audiência e reforça a prova social. Não sei se isso vai ser bom, porque vai atrair atenção para o canal do YouTube, mas eu vou colocar aqui porque a gente está testando o Canvas. Vamos lá então. Ó, mais de 20 milhões de visualizações no meu canal tem ciência comprova. Entender matemática pode ser mais simples do que te ensinaram até agora. Muitos alunos relatam que finalmente entenderam tópicos como limites e derivadas após assistir vídeos, pois a abordagem prática e direta faz toda a diferença. Isso aqui, ó, quando a gente fala, como ele deu ênfase para o canal do YouTube, talvez a pessoa tenda a querer, deixa eu ver o canal dele e tal, né? Enfim, é provável que as pessoas que caem na página dele já conhecem o canal dele. Ó, vamos pensar um pouco de estratégia aqui. Então, isso aqui é um plus desse vídeo. Esse cara, até onde eu entendo, o Daniel, né? Ele tem um canal do YouTube e a fonte de tráfego dele para a página de vendas dele é o do próprio YouTube, ou seja, a pessoa que cair na página de vendas dele já conhece o YouTube dele, vamos entender isso. Pelo menos, eu acho que 90%, talvez mais, até onde eu entendo, ele não faz tráfego, porque eu nunca recebi um anúncio dele, né? E então talvez seja legal deixar isso daqui, talvez seja bacana deixar isso daqui, porque a audiência dele já vem do canal do YouTube. Agora, se não viesse, seria legal remover. Vamos supor que ele fosse um cara muito fera no tráfego pago e a audiência dele não viesse, a audiência da página, que vai para a página dele, não viesse do YouTube. Então seria legal remover e eu vou remover aqui para a gente poder testar, né, aqui o Canva, né? Simplesmente removi e deixa eu ver aqui se ele colocou, ó, adicionar. Ele não falou aqui que removeu o texto. Eu acho que aqui ele só menciona aquilo que ele explicitamente faz. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, seja, ou seja, o que eu estou testando aqui? Ele vai colocar aqui como editado. Eu estou testando, pedindo para ele fazer uma edição e você vai ver ele logando essa edição aqui, ou seja, ele descrevendo essa edição aqui, ó. Seja mais concreto. Substitua o isso. Vou colocar aqui, ó, a palavra isso. E aí eu deixei a palavra isso entre aspas para ele entender que eu quero que ele substitua a palavra. Né? O que você ganha com isso? Isso o quê, né? Ó, o que você ganha com este curso? Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Enfim, aí aqui, ó, eu atualizei a seção do título e fiz ela mais específica e concreta. Enfim, aí ele falou aqui mais especificamente o que ele alterou. Ficou bacana também. Enfim, então à medida que a gente vai pedindo para ele as edições, ele vai colocando aqui desse lado, ok? Enfim, vamos para... Eu não vou pedir essas alterações aqui para o vídeo não se estender muito, né? Vamos ver as próximas questões. Ajustar tamanho. Vamos pedir aqui o tamanho um pouco maior. Vamos pedir um pouco maior.
Vamos lá. Ó, eu arrastei, virou setinha, eu vou clicar agora e agora ele vai colocar um pouco maior. Olha só, esse efeito aqui é um efeito bacana, né? No fundo, ele não precisaria desse efeito aqui. Não sei se você é programador, isso aqui ele faz só para dar uma impressão melhor para a gente. Fica muito sofisticado, porque é, por detrás dos panos não é isso que acontece, assim, né? Esse efeito, inclusive, dá muito trabalho de ser feito. Enfim, é só um comentário aqui de programador, né? Aí, basicamente, ele expandiu o texto, explicou mais, né? Então, vamos para ajustar tamanho, nível de leitura, isso aqui é uma coisa legal. Vamos dar uma lida aqui no primeiro parágrafo. Ó, eu espero que ele não altere isso daqui e que altere a partir daqui, né? Vamos lá, vamos ver. Você já sente. Por que eu estou lendo isso daqui, esse parágrafo? Para a gente ter uma ideia do que foi alterado, né? De como que ficou, beleza? Então vamos lá. Você já sentiu que o cálculo é um grande monstro e que só está ali para atrapalhar? Respira fundo, você não está sozinho. Muitos já passaram por isso. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de aprender cálculo finalmente fazer sentido? Existe uma forma de fazer o cálculo finalmente fazer sentido. Agora vamos aumentar esse nível de leitura aqui, já vamos lá para o extremo, pós-graduação, ó, os níveis que tem, pré-escolar, ensino fundamental, manter o nível de leitura atual, que não faz sentido, né? Mas enfim, é só para o caso de você já ter começado a arrastar, né? Enfim, ensino médio, universitário e pós-graduação. Então vamos já para o pós-graduação. Olha só, ele colocando efeito. Chega de matemática que parece grego, domine cálculo de uma vez por todas. Se não me engano, ele não alterou, agora não estou muito bem lembrado, né? Agora, aprender cálculo ficou tão fácil como aprender tabuada, que parece que ele não alterou, talvez tenha feito algum ajuste outro, mas não alterou a essência, né? Você já se deparou com a complexidade do cálculo e sentiu que se apresenta como uma barreira intransponível? Olha só, intransponível. Respire fundo, pois você não está sozinho. Muitos enfrentam esse desafio. Mas e se eu te dissesse que é uma forma de transformar o cálculo em algo finalmente compreensível? Ó, aqui eu reparei o uso da palavra compreensível, intransponível, né? Vamos ver aqui, ó. Eu sou o Daniel Nunes, doutor em matemática pelo INFA e criador do Tem Ciência. Quero convidá-lo a transformar sua relação com a matemática. Com minha experiência e compromisso com o ensino, ó, repare que ficou com um tom mais sofisticado, né, mais elaborado. Então agora vamos para o outro extremo, que é muito recomendado quando a gente escreve copy. Vamos aqui para o pré-escolar. Arrastou, virou seta, clicou e ele está mudando agora. Olha só, mudando, eu gostei muito desse efeito aqui, por isso que eu comentei. Deixou as coisas muito mais sofisticadas, né? Parece que tem esse efeito, parece que tem realmente uma mágica acontecendo ali por trás, né? Por isso que eu estou passando aqui para você, enfim. Matemática pode ser, ó, agora ele mudou aqui, ó, matemática pode ser divertida, aprenda cálculo de um jeito fácil. Aprender cálculo agora é tão fácil quanto aprender a contar. Não gostei disso aqui não, podia ter ficado tabuada, mas como ele colocou lá para o pré-escolar, né, ele alterou. Enfim, você já achou que cálculo é muito difícil e parece um monstro grande? É engraçado porque a gente está, só um comentário aqui, a gente está pedindo para ele utilizar uma linguagem de pré-escolar para ensinar algo bem, para falar sobre algo bem complexo, né? Enfim, então ficou engraçada essa pergunta, né? Imagina você falando para uma criança se ela achou cálculo muito difícil como um monstro grande, né? Mas enfim, eu acho que como a gente está testando essa funcionalidade aqui, fica bacana, faz sentido para a gente aqui como estudo, né? Você já achou que cálculo é muito difícil e parece um monstro grande? Não se preocupe, você não está sozinho. Muitas pessoas pensam isso, mas e se eu te contar que existe um jeito de fazer o cálculo ficar ainda mais divertido? Enfim, eu sou o Daniel Nunes, eu amo ensinar matemática e criei o Tem Ciência para ajudar crianças como você, né? E eu quero mostrar, opa, Ctrl Z, eu selecionei aqui, arrastei, você talvez tenha percebido, ele bagunçou o texto, eu apertei Ctrl Z, ele voltou, porque é uma espécie de editor de texto, né? Vamos lá. Eu quero te mostrar que cálculo pode ser muito legal e fácil de entender. Enfim, deixa eu colocar em uma linguagem, em um nível de leitura aqui mais sofisticado, vou colocar aqui universitário. Eu quero que ele volte para o que estava antes. A matemática pode ser domada. Eu não gostei. Aprenda cálculo de maneira clara e eficaz. E ele tirou o subtítulo. Não acredito que ele fez isso. É, é,
Deixa eu ver aqui que título que tá. Ó, vamos elabore uma outra headline. Vou pedir, eu não vou pensar em uma agora não, vou pedir para ele elaborar uma outra. Ó. Aqui ó, ficou bem melhor. Domine cálculo com clareza, entenda os conceitos sem complicação. Agora, aprender cálculo ficou tão fácil quanto a tabuada. Enfim, eu gostei dessa subheadline aqui e eu vou insistir com ela. Né? Então, a gente ajustou aqui o nível de leitura, vamos para o próximo, últimos ajustes. Aqui, como eu disse, eu acredito que eu disse isso, ele vai basicamente formatar um pouco melhor o seu texto, caso ele não tenha, por exemplo, tópicos e subtópicos, né? Aqui no caso eu tenho título, tem um subtítulo aqui, né? Tem um tópico aqui, tem outro aqui. Quando não tem, ele tende a colocar essas questões para separar o texto, ele entende isso como uma coisa boa. E ele faz também as correções ortográficas, gramaticais, né? Enfim. Então, vou só mandar ele fazer esses últimos ajustes, apesar de que, acredito eu, a gente não vai perceber muito as diferenças, né? Por causa que ele já está aqui separado com as questões que eu disse que geralmente ele faz, né? Enfim, ele está aqui fazendo as alterações ainda, porque aqui está o botão de stop, quando termina, ele tira o botão de stop, ó, tirou, terminou então, ó, beleza. Enfim, aqui ele foi colocando aqui as atualizações, se a gente fecha aqui, ó, repare o que vai acontecer, ó, eu fechei, deixa eu diminuir o zoom aqui para você reparar melhor, olha só, fica aqui o Canvas, aí se você quiser abrir ele novamente, você vem aqui e abre e continua fazendo as edições aqui no texto, beleza? Enfim, eu espero que você tenha gostado. Esse prompt que eu utilizei vai ficar aqui na descrição. Se você precisar de alguma consultoria para o seu negócio, né? Se você tiver com alguma dúvida sobre que caminho seguir para o seu negócio, como utilizar a inteligência artificial no seu negócio, se você tiver com dúvida sobre isso, a consultoria é uma opção bacana para você. Entre em contato comigo aqui para conversar. Se você já está decidido que quer determinada peça de marketing, como uma copy, como uma página de vendas, como anúncios, entre em contato aqui comigo também. Eu posso fazer para você, eu posso fazer por você. Ou se você precisar de um acompanhamento tanto estratégico como operacional para escrever copies, né? Ou para fazer o trabalho de social media para você, enfim, entre em contato comigo aqui para a gente poder conversar, ok? Aqui já vou me despedindo. Se você gostou desse vídeo aqui, considere se inscrever. Se você gostou do vídeo, quer dizer, deixa o seu like, considere se inscrever no canal e tem aqui o meu contato na descrição, ok? Espero que tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!